Brasil Seccional Acre. Tenho a honra de recebê-los nesta data para discutirmos um tema tão importante. Análise reflexiva sobre a implementação do artigo 8º da Lei Maria da Penha. Um tema construído para gerar reflexão, diálogo e fortalecimento das ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Este evento é uma realização conjunta da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão da Igualdade Racial e da Comissão de Combate à Violência Doméstica e contra a Mulher, com a valiosa parceria da Associação de Mulheres Negras do Acre, parceria que amplia nossas perspectivas ao trazer olhares interseccionais, comunitários e profundamente conectados à realidade cotidiana das mulheres negras acreanas. No Brasil, os 21 dias do ativismo pelo fim da violência contra a mulher tem início no Dia da Consciência Negra, reforçando a importância de reconhecermos o enfrentamento à violência de gênero também passa pelo combate ao racismo e pela valorização das identidades e trajetórias das mulheres negras. Esta campanha nos convida a refletir sobre os diversos cenários em que a violência contra a mulher se manifesta. Entre seus eixos temáticos destacam-se as políticas públicas de enfrentamento à violência, direitos humanos, gestão pública e a importância das redes intersectoriais. Convido à frente doutora Thaís Moura, vice-presidente da OAB Acre, doutor Renato Tavares, diretor-tesoureiro da OAB Acre, doutora Dulce Helena, promotora de justiça especializada no combate à violência doméstica e familiar, doutora Rosana Biancardi, procuradora do Estado, doutora Clara Rúbia Roque, defensora pública e chefe do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, Diversidade Sexual e Gênero, doutora Flávia do Nascimento Oliveira, defensora pública e chefe do Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da População Imigrante, Refugiada, População em Situação de Rua e Saúde Mental. Chamo Joelma Paz, representante da Secretaria do Estado, Secretaria da Mulher. Doutora Caroline Simão, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Giovana Castelo, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, CEDIM. Gorete Pinto, assessora pedagógica da Secretaria de Estado de Educação, Núcleo da Educação Ético-Racial. Doutora Tatiana Martins, Associação de Mulheres Jurídicas. Professora Almerinda Cunha, coordenadora do Movimento Mulheres Negras do Acre. Doutora Mary Barbosa, conselheira seccional e presidente da Comissão de Igualdade Racial. Doutora Roberta Cavaleiro, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. Maclene, ouvidora do IAPEM. Convido também a deputada estadual Michele Melo. Existe a presença da Maria Leila, auditora-chefe da Coordenação Especializada do Controle Externo e Educação de Gênero do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Obrigada a todas. Nesse momento, passo a palavra à vice-presidente, doutora Thaís Moura, para fazer uma palavra de abertura. Podemos sentar, se acomodar. Quero inicialmente agradecer a presença de todos vocês, das mulheres e dos homens, porque essa luta é uma luta não só das mulheres, mas dos homens também, principalmente, de toda a sociedade. Esse é um evento promovido pela OAB, juntamente, em parceria com a Associação de Mulheres Negras, na pessoa da professora Almerinda, e juntamente com todas as instituições que estão aqui. Porque a intenção é justamente que a gente possa estar cada vez mais unidos e empenhados nessa causa, que é uma causa diária nossa. E aqui, para
como estamos na Casa da Advocacia, eu gostaria de pedir agora um minuto de silêncio em homenagem à doutora Camila Santos, que foi vítima de feminicídio na cidade de Piraju, São Paulo. Por favor, pode. Um minuto. Infelizmente, nós nos deparamos com essa triste notícia, essa tragédia que aconteceu na última sexta-feira, onde uma mulher advogada, presidente da comissão da mulher advogada, que defendia outras mulheres, que lutava por outras mulheres, que era quem levantava a bandeira contra a violência doméstica, ela foi esfaqueada pelo próprio marido. Infelizmente, também teve o pai vítima também dessa tragédia. E quase a mãe também ia sendo, se não fosse. Infelizmente, essa violência ela pode atingir qualquer um, independente de condição social, econômica, profissional. É nossa essa bandeira. É nossa essa bandeira para que nenhuma mulher seja mais nenhuma vítima de nenhum tipo de violência. Basta, chega, por nenhuma violência contra a mulher. Chega, precisamos nos unir cada vez mais. E esse é o sentido desse seminário. Fazer com que nós possamos sair daqui ainda mais energizadas, energizados e com mais vontade de lutar todos os dias por todas as mulheres. Nossas filhas, nossas irmãs, nossas mães, nossas amigas, nossas vizinhas, nossas conhecidas e todas as outras mulheres do nosso Brasil. Muito obrigada. Neste momento, passa a palavra a doutora Dulce Helena, procuradora de Justiça. Estava finalizando, estamos na semana básica. Audiência. 4 custódias. A doutora Rosana também são minhas vizinhas e são mulheres guerreiras. E desde como a professora Almerida, causa Acre, ano, esse semestre foi alarmante. Basta no a educação para prevenir escolas nos 22 municípios do estado do Acre. Estamos com uma campanha com esporte para a vida, no combate ao feminismo também aqui no estado do Acre. Futebol feminino, futebol masculino, voleibol. Temos uma cartilha, confeccionamos uma cartilha agora recentemente, várias ações que nós estamos tendo nesses dias de ativismo. Importante, o artigo 8º da Lei da Maria da Penha. É muito disposição
está recheado de mulheres potentes por essa para acabar com. Estou aqui para agradecer o convite e contribuir se for necessário. Meu gabinete está aberto, eu sou coordenadora do CAOP também e está aberto a todos que precisarem. Está lutando pelas políticas públicas aqui, o CAOP é uma das que coordena essa questão de políticas públicas, vem trabalhando em conjunto com os colegas do interior do Ministério Público. Muito obrigada pelo. Obrigada, doutora Dulce. Passa a palavra à deputada estadual Michele Mello. Muito obrigada, boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite, dizer que nós estamos aqui representando a Assembleia Legislativa, representando aqui o Poder Legislativo do Estado do Acre, mas principalmente a nós, mulheres do nosso Estado, do nosso Acre. Eu sempre tenho me feito uma pergunta quando eu vejo mortes de mulheres, quando eu vejo tantas coisas, né, que nós que militamos na causa muitas vezes dizemos por que parece que está aumentando, né, os casos de violência. E aí eu digo, o que a gente pode fazer realmente para diminuir esses casos de violência? E aí a resposta ela não é uma resposta leve, não é uma resposta doce. A resposta é que a violência doméstica ela não é episódica, ela é de fato estrutural. E como estrutura, nós precisamos trabalhar na base da nossa sociedade. E a base da nossa sociedade, infelizmente, ainda é uma base extremamente frágil para nós mulheres, principalmente aqui no nosso estado, no estado do Acre. A base da nossa sociedade aqui no estado do Acre, apesar de que poucas pessoas falam publicamente, mas a base da nossa população no estado do Acre é de mulheres negras. É a maior parte da nossa população. Mas é a maior parte que sofre com as vulnerabilidades e hipervulnerabilidades. É a maior parte que sofre com a desigualdade social, com a desigualdade de gênero. Então, quando a gente fala sobre a luta contra a violência, quando a gente fala sobre números, os dados, por que não baixa, por que não cede, a gente tem que começar, de fato, a pensar nas questões de políticas públicas, não só para fazer campanhas, falas, debates e conversar sobre a violência doméstica no sentido educativo, mas começar, de fato, a falar sobre como nós vamos resolver essa base estrutural frágil e vulnerável que vulnerabiliza nossas mulheres. Nós precisamos falar, de fato, de educação para as nossas mulheres, precisamos falar, de fato, sobre a política estadual para a mulher negra, que é a maior parte da população do nosso Acre. A maior parte das chefes de família do nosso Acre são mulheres negras que sustentam suas famílias, geralmente em trabalhos precarizados. E a gente precisa começar a falar sobre como nós vamos cuidar dessa geração, dessas mulheres, para que as outras que virão não se perpetuem nelas o ciclo, porque o ciclo, de fato, ele é estrutural. Então, quando a gente salva uma mulher, a gente comemora, mas foi um episódio. E todas as outras que estão em casa, que temem denunciar, que não saem de casa para denunciar porque tem uma dependência financeira do marido, e todas aquelas que pensam, mas e se eu denunciar, cadê a quantidade reservada de vagas na casa-abrigo? Nós não temos garantias, de fato. Vocês que fazem o judiciário, a justiça acontecer no dia a dia, sabem, é difícil, não é fácil. E a gente precisa começar a falar de como nós vamos romper essa estrutura de desigualdade que existe para as mulheres no Acre. Nós precisamos das mulheres estudando, precisamos de mulheres educadas, precisamos de mulheres qualificadas, precisamos de mulheres no mercado de trabalho e precisamos de mulheres, de fato, tendo oportunidade, que nos falta. A gente tem um dado muito chamativo na pandemia, que quando começou o lockdown, quando começou a questão das demissões, o maior número em gênero de demitidos fomos nós, mulheres. Então, nós sofremos e somos, sim, uma parte vulnerabilizada. Não somos o sexo frágil, diga-se de passagem. Eu digo que nós somos muito fortes, mas nós somos, sim, na nossa sociedade,
deixadas ao margem, porque esse é o hábito. E nós precisamos começar a pensar, de fato, como nós vamos recuperar o espaço que nos foi tirado. O espaço que nos foi tirado, que nos garante a igualdade necessária para poder dar um basta à violência que assola tantas mulheres. Então, me coloco à disposição de vocês, e um dia, se Deus quiser, nós vamos estar aqui celebrando um Acre mais seguro para todas as mulheres, e vamos estar aqui, Almerinda, celebrando que as vidas negras importam, e das mulheres negras mais ainda, porque elas são a base do nosso Estado. Muito obrigada. Obrigada. Passa a palavra à doutora Rosana Biancardi, procuradora do Estado. Boa tarde a todos. OAB, Sociedade Civil, as pessoas que trabalham na rede. E é uma honra aqui estar representando a Procuradoria do Estado. É importante a todos nós. Algumas participar desse importante cenário. A ordem. Agradeço. Parabenizo o OAB. De promover um espaço de reflexão qualificada sobre a aplicação do artigo 8º da Lei Maria a violência reforça a necessidade de a realidade vivida em situação de a efetividade da atuação integrada, responsável, envolvendo instituições e é fundamental reconhecer que o enfrentamento recorrente, mais grave, violência que é em todos os canais, ela precisa não apenas aperfeiçoamento legais, mas também fortalecimento formativo legais que sustentam a verdadeira e transparência. Reitero aqui o compromisso da Procuradoria-Geral do Estado, fortalecimento públicas, uma promoção de ações de proteção às mulheres acrianas e a todas as mulheres. A Procuradoria do Estado fica para enfrentar esse problema juntamente. Me coloco à disposição, não só como procuradora do Estado representado, mas como procuradora, como mulher, coloco à disposição. Qualquer problema, o gabinete está aberto. Feliz de estar aqui. Obrigada, doutora Rosana. Neste momento, registra a presença da doutora Luíse Cristina, juíza de direito titular da 2ª Vara de Proteção à Mulher, e neste momento tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Luíse, agradeço o convite. Doutora Thaís, sempre uma honra estar aqui na OAB participando. E o evento hoje, né, Almerinda? É para ver se a gente consegue um canal de interlocução sobre o artigo 8º da Lei Maria da Penha. Nós temos um papel institucional de integrar a rede de proteção. E a rede ela precisa ser fortalecida, ela precisa funcionar, ela precisa ser materializada na prática. Nós precisamos, todos aqui são representantes que integram a rede. E será que nós estamos fazendo a nossa parte, cada um
e um pouquinho mais para ajudar a outra instituição? Porque o objetivo é erradicar a violência contra a mulher no nosso Estado. O objetivo é não haver mais homicídio de mulher só pelo fato dela ser mulher, ou pelo fato dela estar sofrendo uma violência doméstica e familiar. Temos que também pensar na reeducação dos nossos homens. Representam mais de 90% dos agressores. Os autores dos fatos são do sexo masculino. Precisamos pensar nas nossas mulheres vulneráveis, fazer um recorte racial, fazer um recorte socioeconômico, fazer um recorte territorial. Será que a saúde, a educação, a justiça, o sistema de justiça estão chegando nas mulheres ribeirinhas, nas mulheres camponesas, nas que estão em zona rural? Nós temos uma população demográfica pequena, mas nós temos um território muito extenso de área rural. Então, precisamos refletir se os nossos serviços de saúde, de educação, estão em qualidade. Precisamos refletir se a justiça está chegando e está fazendo a sua parte. Precisamos refletir se nós temos um sistema que realmente entrega aquilo que propõe. A Lei Maria da Penha ela já tem 19 anos. Ano que vem, faremos um evento no Ceará, que é onde é o estado da Maria da Penha, né? E aí nós vamos fazer a comemoração dos 20 anos da lei. E fizemos um convite, é o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica, chama FONAVID. E nós fizemos o convite à Maria da Penha, e ela já de antemão disse que vai. A doutora Rivana, foi falado lá no evento. Então, nós vamos ter a representatividade maior, que é a própria Lei Maria da Penha, materializada na Maria da Penha, para ela poder contar o que aconteceu desde 1983, quando ela sofreu a sua violência, quando ela foi na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí o Brasil sofreu o julgamento para que fosse feita a Lei Maria da Penha. A partir de 2006, os estados tiveram a obrigação de implementar. Então, hoje estamos aqui com esse compromisso. E eu, em nome do Poder Judiciário, me coloco à disposição para esse enfrentamento. Estamos totalmente integrados, estou totalmente à disposição. Eu agradeço a paciência de todos e todas. Obrigada, doutora Luíse. Passa a palavra a Giovana Castelo, presidente do CEDIM. Boa tarde a todos e a todas. Também estou muito feliz por estar aqui nessa discussão, o CEDIM, uma discussão muito importante, que é para a gente, como a doutora falou, para a união da rede. Será que toda a rede está fazendo a sua parte? Será que não está só um trabalhando para um lado, trabalhando para o outro, cada um na sua caixinha, no seu quadrado, fazendo suas ações, saindo na mídia, tirando foto? Será que isso está resolvendo? Será que a gente não precisa realmente se unir? Hoje é o Dia Internacional de Luta pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nós vemos hoje uma marcha, eu não pude ir. Peço até desculpa, Almerinda. Parabéns pela luta, minha guerreira. Você me representa, eu tenho muito orgulho de você, por estar nessa luta. Mas hoje era para estar um mar de mulheres nessa marcha. Não era para estar só a Associação de Mulheres Negras, não, era para estar todas nós, porque foram 12 feminicídios e nós ainda temos um mês para concluir o ano. Tomara que fique só nesses 12. Mas era para nós termos se levantado, não era para ter ido para o trabalho, não era para ter ido lavar roupa, não era para mim ter ido para a minha horta, era para a gente estar lá. Porque é necessário a união, e é necessário que todas nós gritem, pare de nos matar, ninguém aguenta mais. A gente
ficamos só nessas reuniões, nas discussões. Toda semana a gente tem reunião com várias autoridades, mas a gente precisa realmente colocar essa rede para funcionar. Quando tem uma mulher vítima de violência, a gente saber realmente a quem recorrer. A gente precisa que as políticas públicas cheguem nos lugares mais distantes. A gente precisa que as mulheres camponesas, as indígenas, as quilombolas, não tem aqui, mas nós temos mulheres negras. Não tem quilombo, mas a gente tem representação negra. A maioria é negra, nós somos a maioria da sociedade. E as mulheres também, a maioria dessa sociedade, por que que a gente muitas vezes aceita? Por que que quando uma mulher morre, é vítima de feminicídio, a gente não vai para a rua? A gente não vai gritar, a gente não vai... Será que é porque a maioria que morre são mulheres pretas e mulheres pobres? Será que é preciso uma delegada, uma juíza que queira Deus que não seja vítima de feminicídio para ver se todo mundo acorda? Porque a gente vê muitas vezes que quando tem uma mulher que tem uma condição social, a gente vê quando sofre uma violência, a gente vê a comoção maior. Mas quando é uma mulher empregada doméstica, pobre, que é morta por uma tábua de cortar carne quando está dormindo, a gente não vê. A gente viu, não porque é menos ou mais importante, como disse a nossa amiga Tatiana, a comoção daquele bebê que morreu e que deram como morto, mas que estava vivo. Mas naquela semana nós tivemos 3 feminicídios, em menos de 72 horas nós tivemos 2. E a gente não viu a população, a mídia toda falando sobre isso. A não ser o Cedim, a não ser a revolta da Tatiana, a revolta da Giovana, da Socorro, da Almerinda, da Marde, das mulheres que compõem o conselho. Falando e gritando. A gente precisa ser ouvida, a gente precisa se unir. A gente precisa se unir porque quem está morrendo é nós. Somos nós que estamos sendo exterminadas. Mas tudo que nos foi, nada foi nos dado, tudo que nós temos foi com muita luta, muita conquista, muito sangue derramado. Quantas de nós não morreram, como Margarida Alves? Não é? Como irmã Dorothy? Quantas mais vai ser preciso morrer? A gente precisa lutar. Né? Nós não tínhamos nem direito de estudar, hoje a gente está aqui na OAB discutindo violência contra a mulher. Então, vamos continuar na luta, né, Lúcia? Precisamos lutar cada vez mais para que a gente possa realmente extinguir o Acre desse índice alarmante e vergonhoso de feminicídio. Muito obrigada. Obrigada. Passa a palavra agora, doutora Clara Rúbia Roque, defensora pública e chefe do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, Diversidade Sexual e Gênero. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Prima do Renato. Ok. Então, né? Estou, então, interinamente com a chefe do Núcleo de Defesa, né, dos Direitos Humanos da Mulher, Diversidade Sexual e Gênero, defensora do Estado do Acre. Tenho acompanhado, também sou defensora pública da Central de Alimentos, faço as audiências nas varas de família. Tenho acompanhado o CEDIM, tenho visto essas mulheres guerreiras, incansáveis, não só nos horários de expedientes, mas pelas 11 horas, meia-noite da vida, né? Giovana? Tenho acompanhado aqui a doutora Flávia, também fora de horário, doutor Pedro, né? Para falar algumas coisas. E pedir agora para o pessoal da TI, da Defensoria, para ver quantas mulheres negras atendidas esse ano. Só esse ano, a Defensoria Pública atendeu 2.006 mulheres pretas, pardas, 18.679, brancas, 4.348, amarelas, 453, indígenas, 343,
e não soube responder 388. Esse ano, não foram informadas 65.540. Faz pouquinho de mulheres. Pelo NUDEM, que é o nosso núcleo de proteção à mulher, nós temos 4 pretas, 76 pardas, 14 brancas, 4 amarelas, 3 indígenas, não souberam responder 3, 180 ao todo, foram 290. Quer dizer, da criação do NUDEM para cá, que foram criados em março. Mas a Defensoria Pública, ela vem atendendo a mulher, vem ao agressor. Está ali. As audiências também ficaram de forma virtual, ela também vem tentando suprir todas as audiências de forma virtual e também presencial com a doutora qualificada das mulheres. Quando não tem aquela... Tenta suprir brechas. A pessoa sozinha ali. Mas eu quero dizer também que a nossa assistência ela não acaba ali quando a mulher recebe uma medicina. Foi criado esse núcleo, a mulher recebe uma assistência um pouco mais qualificada, uma equipe mulher, tem uma psicóloga social e tem mais um psicólogo que vai fazer. Às vezes ela chega à defensoria atrás de uma cesta básica, precisa de uma creche para um filho, ela precisa de um tratamento de saúde para uma mãe atípica. Às vezes ela vai para a central de alimentos, ela acha que ela vai sair de lá com a básica. Política precisando. Um acolhimento, todas as instituições. Onde ela chegar, eu não vou ficar dizendo, liga para fulano de tal, vai em tal lugar. Ela não vai. Ela vai embora. Se ela chega na delegacia, se ela chega no hospital, onde ela chegar, resolver. Vá lá, olha essa semana. Estava um tempo pensando, ela era de Tarauacá, já estava aqui há 15 dias, necessitando a fundação ofício. E tentei achar alguém, graças a pessoa. Eu não sei, mas eu vou lhe ajudar. Sexta-feira ela estava em Tarauacá. Ela conseguiu. Tem gente que gosta de dizer assim, liga para fulano, para tentar resolver. Então, assim, as políticas ajudar da melhor de forma de abraçar, para que essa mulher se sinta abraçada, ache não, que ali sim ela vai receber. Se aquele lugar não é o lugar onde ela pode ajudar de alguma forma. Parabéns por receber. Baixo de chuva, até São Pedro diz. Estava lá com ela, fez um cachorro maravilhoso. Vocês não vão embora daqui, porque nem que seja o resto do cachorro quente com macarrão, mas vocês, às horas da tarde, vão estar lá. Alguém que luta, comeram, né, macarrão? Que bom. Bom, e estava gostoso. Agradecer. Mulher que nem tem. É que espera. Muitas coisas a gente recebe vídeo. Graças a Deus tem um SESC. Eles fazem uma reunião, tá? Alguma coisa, ele disse assim, pode deixar aqui agora, cedinho. Passou um vídeo no toicinho de porco, farinha, família de 7 filhos. E essa mãe também estava em alta violência. 7 filhos, totalmente
área de facções, violência também. Através de uma reunião que estava fazendo a SESC de das mulheres, agradecer a Defensoria à disposição com a prevenção, palestras, caminhadas. Um abraço, amigo. Se for necessário. Tá? Na Antônio da Rocha Viana. Temos um WhatsApp institucional que atende todas as áreas. Tá? Para quem precisar e também aí nessa lista. Obrigada. Registra a presença da doutora Lúcia Ribeiro, da defensora pública também, Rivana Ricardi. E antes de passarmos para as palestras, vamos tirar uma foto oficial aqui na frente da... Isso. Todos poderiam ficar de pé para a gente tirar uma foto, por gentileza. Obrigada. Nós vamos desfazer essa parte aqui da frente. Eu peço que todas sentem ali nas bancadas, por gentileza. Então, neste momento, vamos fazer parte da nossa roda de conversa. Eu chamo aqui para fazer a nossa composição da roda a professora Almerinda Cunha, que vai falar sobre o tema aplicação e desafios do artigo 8º na Lei da Maria da Penha no contexto atual. Chamo também a doutora Caroline Simão, presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Mary Barbosa, conselheira seccional, presidente da Comissão da Igualdade Racial, e doutora Socorro Rodrigues, nossa conselheira federal, para fazer parte dessa roda de conversa. Boa tarde. Eu quero agradecer
a OAB, por ter aceito a nossa reivindicação. Quero agradecer a doutora Heloísa por nos orientar, vir para a OAB. Ela nos orientou, a OAB é a mais independente, procure a OAB. E nós viemos e deu tudo certo, obrigada. Eu já estava para chorar, porque a senhora não tinha chegado. Já estava para chorar. Pois bem, eu quero agradecer porque, eu já disse antes, as coisas que saem da minha boquinha não são levadas a sério por causa do racismo. E agora isso está revertendo. Agora tem outras boquinhas brancas reverberando o que eu falo. E aí está dando certo. Eu estou feliz. Eu estou com esperança. Olha, eu estou com tanta esperança que hoje, com vocês, juristas, advogadas, gestoras, defensoras, procuradoras, nós haveremos de encontrar a solução. Estou com esperança. Só estou triste porque a Marde não está aqui, porque a Marde tinha que liderar isso no executivo. Ela tinha, mas a Joelda não tem o poder que a Marde tem. Gente, não adianta mandar representante. A Joelda é competente, faz a formação, orienta, mas não tem poder de decisão. E aqui é jogo decisivo. Aqui é quem comanda que pode mudar. Não dá para ficar com meio termo. Porque o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que a Lei Maria da Penha tem uma estratégia de ação articulada entre as instâncias federal, estadual, municipal. Na prática, isso não acontece. É um jogo de empurra. Quantas mulheres morrem por falta de um ginecologista? Quantas mulheres morrem porque não tem uma delegacia aberta, que fecha sexta-feira às 13 horas? Eu digo isso, o secretário de Segurança vem dizer que é minha mentira. Se não fosse a doutora Eva Evangelista pegar o microfone e dizer a professora Merenda está falando a verdade. Isso acontece. Porque o que sai da minha boca, eles tentam me desqualificar quando eu faço as denúncias. Então, a minha esperança é que vocês, poderosas, de todos os poderes, e advogadas, juristas, promotoras, juíza, falem. Porque depois que a doutora Eva Evangelista falou, todo mundo se calou. Era a doutora Eva Evangelista. Aí trataram de abrir algumas. Depois que nós denunciamos a questão do ginecologista, Capixaba já contratou por conta própria. Aí, o doutor Pedro já marcou audiência com a gente. Então, eu estou no verbo esperançar, mas é como disse aquela mãe ontem à noite, Joelda, esperançar lutando, trabalhando para fazer acontecer, e não esperançar de ficar no seu conforto, esperando que as coisas mudem para agir. O meu esperançar é numa luta constante. Então, eu acompanho o MP, graças a Deus. Eles me chamam, eu vou, aprendo com eles. E depois cobro deles. Eu acompanho o TJ, desde a doutora Andréa Brito, agora com a doutora Luísa. Aí eu aprendo com eles e vejo o que está faltando. Eu não sei se todos sabem que a melhor ideia para desconstruir o machismo vem de um programa do TJ, que é os grupos reflexivos com homens apenados. Mas eu estou propondo faz tempo que essa mesma metodologia seja usada para não apenados, seja usada para promover essa reflexão. E isso não acontece. É um jogo de empurra. O pessoal acha que é a Mardia não tem recurso, aí fica um jogo de empurra. Nós fizemos a lei 4.328, de 4 de janeiro. Até hoje é letramento sobre gênero, sobre raça, diversidade. É um jogo de empurra. Eu pedi socorro para a doutora Janete, da PGE, mas é assim, eu percebo em vocês, e é com afeto que eu digo isso. Não vou fazer isso que não é da minha competência. Não vou fazer, senão vai melindrar ali. Gente,
A questão é barbárie que está na nossa porta. É hora de melindrar sim, incomodar sim, chamar sim, vamos nos unir. Tem que essa burocracia excessiva tem atrapalhado. Tem atrapalhado. Se não fosse algumas almas generosas que olham para mim e entendem o que eu estou dizendo em nome do nosso povo negro, eu não tinha chegado até aqui para conseguir dar ao OAB esse encontro. Porque eu também tinha medo de vocês. Eu tinha, assim, não, cuidado, é juíza. Não vou, não. Hoje não. Hoje eu estou aqui, falando carinhosamente, mas com muita convicção, com o MP, com a Defensoria Pública, com o TJ. Agora eu cheguei a isso. Por quê? Doutora Patrícia me pegou, me fortaleceu, vem para cá, vem. Eu fui aprendendo. Hoje eu posso cobrar da Defensoria Pública, porque a obrigação de trabalhar direitos humanos é da Defensoria Pública. E eu não sabia disso, agora eu estou cobrando deles. Eu estou cobrando deles isso, porque o povo quer. Ontem mesmo disse para mim, ensina as mulheres a fazer a denúncia virtual. Eu digo, ensinar o quê, se nem eu sei? E não é papel do movimento social, não. Os poderes têm que ter recurso para fazer campanhas educativas. Tem uma pesquisa nacional que as mulheres não conhecem, a Lei Maria da Penha, em torno de 75% a quem compete esse esclarecimento. Não é a nós do movimento social que não temos nada, não. A gente não tem secretário, não tem motorista, a gente não tem dinheiro para nada. A gente faz tudo o que pode, mas é muito pouco. É muito pouco. Aí o TJ tem dinheiro, o MP tem dinheiro, a Defensoria tem dinheiro, o Executivo tem dinheiro, porque gasta, não sei, 32, 22 milhões com imprensa, mas a Secretaria da Mulher não tem nem 3. Vocês entenderam? Por que que ele faz isso? Por que que o TJ não cobra? Por que que o MP não cobra? Então, eu não estou para acusar, não, estou mais para pedir mesmo. Pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Vamos fazer com que cada um cumpra a sua parte. Se vocês me ensinarem mais, eu saio cobrando de todos eles. É porque eu ainda sei bem pouquinho que vocês me ensinaram. Eu já estou cobrando. Mas vocês sabem a competência que vocês têm para cobrar. Por que o machismo? Passa pela educação, não adianta botar 1000 prisões. Ou a gente reeduca a sociedade, e eu estou dizendo isso. Há muito tempo, há 21 anos, eu luto pela implementação de uma lei que resgata a pertencimento étnico-racial de todos, não é só do preto, não. É do negro, do índio, do asiático, de todos. E trata novas relações de gênero. A Lei 10.639. Quantas vezes eu bati na porta do MP para que ele fizesse o sistema implementar. E eu nunca consegui. Agora, nessa nova era do MP, o doutor Tales já acionou os municípios. Está todo mundo doido, correndo atrás da gente, pegando as atividades que a gente faz como movimento e dizendo que é a secretaria, mas pelo menos mexeu, porque o MP está cumprindo o seu trabalho. O seu papel, entendeu? Quando todos vocês estiverem fazendo, porque é muito mais cômodo. Eu tenho que fazer 3 coisas. Isso aqui é mais fácil. Então, vou fazer essa coisa aqui. E as outras 2 que são necessárias. Então, a sociedade precisa ser reeducada. Nós, do movimento social, não temos condição de reeducar. Mas vocês têm. E a gente propôs, não foi, Giovana? Campanhas públicas de esclarecimento, de orientação. Como é que a sociedade vai exigir seus direitos se ela não conhece? Ela não conhece o Estatuto. Por isso que eu ando com o Estatuto da Igualdade Racial. A população não conhece a Constituição. A Constituição Federal, que garante o direito a todas nós, a todos. É uma ótima Constituição, mas não é conhecida, não é requerida, não é exigida, porque a população não conhece.
Então, meus amores, me perdoe, é com afeto que eu digo isso. Vamos cada um fazer a sua parte. Agora, o que é que vocês têm? Um desafio muito grande, porque diz assim, ó, no oitavo, diz assim, ó, é uma frente operacional dos 3 poderes, TJ, MP, Defensoria Pública, em consonância com segurança, educação, saúde, habitação. Aí nós, temos um secretário de educação que diz assim, eu não vou me meter, não, que questão de mulher tem uma secretaria da mulher, e eu não vou me meter com segurança, não, porque questão de segurança tem a secretaria de segurança, eu não vou pagar por todos. E esse senhor, esse professor, continua lá. É essa a posição dele enquanto secretário estadual de educação. Aí, não tem ninguém que barre isso, que vá fazer o letramento para ele, para mostrar que é necessário? Porque ele gritou comigo, não me ouviu. Será que ele ia fazer isso com a doutora Luísa? Será que ele ia fazer isso com a doutora Thaís, da UAB? Será que ele ia fazer isso com a doutora Dulce? Gente, vocês têm que começar a agir antes que seja tarde demais. Antes que mais mulheres morram. A gente tem que começar a agir, tem que ter um pouco de ousadia. Só dentro da legalidade mesmo, das competências de cada um. Então, colocar segurança. Quantas morrem? Porque eu já fiz essa pergunta para as que eu tenho mais intimidade. Feminicídio é só quando morre de bala ou de faca? Ou quando não tem um médico para operar e ela morre porque não pode operar? Não é feminicídio? Sei que assassinato é. Aí eu fui lá na defensoria, perguntei, a quem a gente pode culpar pela morte por negligência? Estado ou prefeitura? Até hoje não me deram a resposta. No dia que der, eu vou começar a divulgar, mas até hoje não me deram a resposta. A quem? Porque muitas mulheres negras morrem com câncer de útero porque não tem ginecologista, não tem um diagnóstico que permita o tratamento e quando chega na capital já é para morrer. Agora, eu estou dizendo para vocês faz tempo, estão matando a gente com captopril e ninguém faz nada, gente. Cada hora uma de nós infarta com todo o corpo, pum, morreu. Vai ver, a vida pregressa tomou captopril. Captopril causa infarto e não resolve o problema da pressão arterial do povo negro. Vai lá no pronto-socorro agora, com pressão alta, que eles vão te dar 12 captopril sublingual. Na UPA, do mesmo jeito, em todas as unidades. A gente está dizendo isso, já tem estudo científico sobre isso, e eles continuam nos matando. E aí eu tenho que acreditar. Parece que a Flávia tem razão. Os negros são deixados para morrer. Ou morre espetado na faca, ou morre com captopril, ou morre porque não pode tratar o mioma, ou infarta. Então, mas a solução está aqui, no artigo 8º. Agora, quem tem o poder de botar a saúde para evitar? A doutora Patrícia disse, o feminicídio é um crime evitável. Se, quando entrar na saúde, a vítima for orientada. Quando entrar na educação, a vítima for orientada. Mas não é, porque os funcionários da saúde, da educação, não sabem o que fazer. E aí, ontem eu fui lá para dentro da UFAC, eu nunca digo não. E fui dizer lá dentro da UFAC que eles não estão cumprindo o papel que o Conselho Nacional de Educação determinou, metas de execução. Eles têm a obrigação de formar professores para implementar a lei. Mas eles não fazem isso. E ninguém toma providência. Parece uma casa sem lei. Bem, a minha reflexão inicial era essa. E é com todo carinho e esperança, no verbo esperançar, que eu queria que vocês, mentes brilhantes, formadas em direito, juízas, desembargadoras, promotoras, defensoras, encontrem uma forma coletiva de implementar o artigo 8º. Eu acredito que as mortes vão diminuir, começarem a fazer o artigo 8º da Lei Maria da Penha. Essa é a minha visão empírica, né, de quem não fez direito e quem não é gestora.
Mas aí eu estou louca para ouvir e anotar a voz de vocês. Muito obrigada. Desculpa, tá, gente? É com carinho que eu digo. Obrigada, professora. Registre a presença da nossa conselheira federal, doutora Ana Caroline Cabral. Passa a palavra à doutora Socorro Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Depois de ouvir a Almerinda, a gente se inspira mais ainda, né? Porque eu falo baixo, normalmente. E eu tinha escrito aqui algumas coisas, mas eu nem vou me ater a isso. A Almerinda, quando ela fala, ela traz uma reflexão. E aqui a gente, na OAB, Comissão da Mulher Advogada, então a gente tem a oportunidade de vivenciar isso que ela está falando. Tatiana? Eu e Tatiana, quando era presidente da Comissão da Mulher Advogada, nós fomos até lá à Secretaria de Educação. E a gente foi cobrar, pedir implementação da lei quanto à Lei Maria da Penha nas escolas. Por que nós fizemos? Aqui está a Isnaí. A OAB tem uma parceria com o Tribunal de Justiça para parceria antiga, ano passado, em 2023. E essa parceria é o quê? O Tribunal de Justiça vai até as escolas falar, né, alunos, dar noções da Lei Maria da Penha. E sempre somos nós, da Comissão da Mulher Advogada, que vamos lá. Continue nos convidando, tá, Nailda? Porque é maravilhoso. Veja só. O que a gente percebe quando chega lá? Alunos alienados. Eu fiz uma pergunta, certa vez, se eles conheciam a Constituição. Qual deles já tinha o artigo 1º da Constituição? Se eles sabiam o que era. E eles ficaram calados. Sobre a Lei Maria da Penha, que a gente fala, eles sabem sim sobre a Lei Maria da Penha, mas eles sabem de uma forma. Então, a gente precisa. E essa iniciativa do tribunal, doutora, é o seguinte, é para levar a educação. Então, é o tribunal fazendo parte, chamando outras instituições para acompanhá-lo a fazer a sua parte. Eu acredito que isso que a Almerinda está falando. A gente precisa, cada um, fazer a sua parte. É necessário para a gente salvar uma geração. Porque é muito difícil você chegar lá para falar com adolescentes, eles começarem a perguntar. E tem a lei, tem a lei também do Raimundo, né? Então, a gente fica assim, até que as pessoas entendam a proteção do sistema de justiça à mulher pela vulnerabilidade, é muito difícil explicar isso quando uma sociedade e a gente tem que salvar essa geração para que lá no túmulo, lá na frente, a gente não tenha que revirar porque a gente não fez a nossa parte, estando aqui podendo fazer. Porque quando a gente está nos espaços de poder, por mínimo que seja o seu poder, mas a gente pode fazer muito. E a gente pode fazer de uma forma conjunta, né? Não precisa a OAB falar uma linguagem, o tribunal falar outra linguagem, a Secretaria de Educação falar outra linguagem, a Secretaria de Segurança, porque o objetivo é o mesmo. Então, é por isso que a gente precisa se unir nessa pauta. E a Almerinda, como é uma professora, e eu conheço a Almerinda desde quando ela saía lá na rua, agindo como se fosse aquela mulher que só bradava, mas o brado dela tem contraconsonância no que a gente vê, o que a sociedade está vivendo. Eu ia falar aqui sobre esse recorte racial, mas eu vou falar só um fato que aconteceu essa semana, que eu achei, semana passada, que eu achei muito importante. Acho que vocês acompanharam na rede social, lá uma torcedora do Avaí fazendo injúria racial com um torcedor do Remo. E depois eu vi já quando ela foi desligada da empresa e ela era conselheira do Avaí e ela foi desligada também do conselho.
Eu acho assim um passo muito importante quando as instituições começam a conversar, porque a iniciativa privada, ela copia o que as instituições públicas estão fazendo. Então, isso é um passo muito grande para que a gente possa refletir como que a gente precisa trabalhar a questão racial dentro das instituições, porque nós sabemos, caso que as mulheres negras são aquelas que mais sofrem violência. E a deputada, cadê a deputada Michele? Ela falou algo aqui interessante. Ela disse: a maioria da população acreana é negra, sim, porque é de autodeclaração pardo, né? Mas, como a doutora Clara trouxe aqui, a grande maioria que dirige a Defensoria Pública, mas a gente precisa entender que essa violência da qual nós lideramos, de uma forma vergonhosa, ela tem uma raiz, né? E essa raiz talvez seja da falta de poder público, sempre liderado por homens, não entenderem a necessidade da gente falar, da gente cortar esse mal pela raiz. Então, eu quero até elogiar essa empresa que desligou, porque realmente não é uma atitude, no mundo contemporâneo, uma atitude como essa, que aquela torcedora em relação a uma pessoa negra, não é compatível com aquilo que a gente vivencia. Porque, no fundo, brancos, pretos, amarelos, temos um objetivo comum, que é viver com dignidade. Gente, muito obrigada. Eu quero conclamar a todas vocês que a gente faça uma reflexão bem profunda disso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Socorro. Passo a palavra à doutora Caroline Simão. Também vou falar em pé, porque é costume, né, de falar em pé. Gente, falar do artigo 8º é vivenciar. Temos dia a dia a rede. Quem participa aqui do WhatsApp da rede? Várias mulheres aqui eu sei que participam. Quantas vezes nós não estamos lá no WhatsApp e chega uma mulher pedindo ajuda para outra mulher e o grupo continua em silêncio? Já observaram isso? Quem responde? Então, a única coisa que essa rede não é integrada. A única coisa que essa rede não está funcionando. Esse artigo 8º da Lei Maria da Penha, ele é nada mais, nada menos que um convite. Um convite para falar assim, Estado, governo, município, ente federal, municipal, estadual, sociedade civil organizada, homem e mulher que está passando ali na rua, vamos todos andar de mãos dadas para resolver. Porque a violência contra a mulher não é um problema privado, não é um problema individual, são todos nós responsáveis por isso. E é justamente por causa dessa ausência hoje, dessa falência de responsabilidade do Estado, das políticas públicas que nós não estamos efetivamente aplicando, pode até ter, muitas vezes desconhece, que a gente está chegando nesse nível de nem finalizamos o ano de 2005 e a média de feminicídio é a cada 10 mulheres, 4 são mortas. É muito grave. No último ano era 3 para cada 10 mulheres. Nós nem terminamos o ano. Como bem disse a deputada Michele, né? Não, foi a Giovana Castella. Mais do que uma por mês. Ainda falta um mês. A deputada Michele falou algo assim, que até comentei com a Giovana. Ela disse, estão nos tirando nossos direitos. Na verdade, ninguém está tirando nada, porque nunca nos deram. Nós que buscamos diuturnamente a ter direito. E o direito da mulher, hoje em dia, que ela mais clama, é o de estar viva. Isso depende de mim, de você e de toda a sociedade. É tão bonito a gente fazer palestras, fazer campanhas, tão lindo estar nas fotos, ter o Instagram recheado de eventos. E aí?
Me diz o resultado disso aí. Muito mais bonito do que isso é exigir que tenha realmente a educação, porque a base está na educação. É que nossas crianças venham desde pequenininho sabendo que não se deve ser violento, nem contra a mulher, nem contra o homem. E nós temos leis para isso e não são implementadas. Então, chega de ficar passando um pano com glitter para uma realidade que é só uma realidade de rede social. Chega. Nossas mulheres estão morrendo à falta de cuidado, falta de acolhimento. E é aquilo que a Almerinda me falou, me chocou muito, quando ela fala assim, nós temos lugar de fala. Nós somos as vozes dessas mulheres que estão morrendo porque não tem quem fale por elas. Eu não consigo esquecer até hoje aquele feminicídio que o homem estourou a cabeça da mulher com a tábua de carne, enquanto ela dormia. Foi o que mais me chocou. Teve vários este ano, mas esse não sai da minha cabeça. Entendeu? E ela foi buscar ele, ela acolheu ele. Quando ela dormiu, ele estourou a cabeça dela com várias vezes, batendo a tábua de carne. E é cada vez um pior que o outro, e agora, para completar, estão matando os nossos filhos para se vingar da gente. Então, tudo isso é para a gente refletir. Este evento tem que ser mais que um evento para foto. Este evento tem que ser um evento de reflexão. Que a gente possa sair daqui fazendo algo concreto. Que a gente possa sair daqui e exigir algo dos nossos governantes. Porque chega da política do pão e circo, gente. Quem aguenta mais? É essa a minha palavra. Parabéns, doutora Caroline. Passa a palavra à doutora Mary Barbosa. Boa tarde a todos e a todas. Vou ficar de pé aqui, né, para colaborar com as companheiras. Eu vou iniciar essa fala, que vai ser breve para a gente ir para os nossos grupos de trabalho, da importância de trazer um evento dessa magnitude para a instituição OAB. Almerinda, vocês prestaram atenção, que começamos com uma mulher preta falando nessa parte e vamos fechar essa mesa com uma mulher preta também falando. Mas eu gostaria de saber de vocês também, se vocês prestaram atenção na composição do nosso dispositivo de honra, quantas mulheres negras nós tínhamos aqui à frente. Né? Então, assim, em alguns espaços nós não estamos, mas nós estamos nas páginas policiais lá quando acontece o feminicídio. Né? Infelizmente, o índice de feminicídio, tendo como vítima uma mulher preta, é muito alto. Nós tivemos uma colega, advogada, presidente de uma comissão da mulher advogada, que foi vítima de feminicídio. Né? Mais uma mulher que entrou para a estatística, só que ela entrou 2 vezes na estatística. Ela entrou no feminicídio de ser uma mulher, mais uma vítima, mas também levantou o número lá de uma mulher negra sendo vítima do feminicídio. Então, assim, tratar dessas questões, e principalmente da Lei Maria da Penha, o seu artigo 8º, pedindo uma reflexão e, acima de tudo, um basta, como a colega Carol falou, né, e trazendo esse grito de socorro que a Almerinda vem fazendo a peregrinação em todas as instituições daqui do Estado. Eu era professora da rede pública, eu conheci a Almerinda na época que eu estava em sala de aula, e ela já vem trazendo essa luta, né, há 21 anos para a implementação de uma lei, que é a Lei 10.639 na educação. Né? E agora ela traz a reflexão também, essa implementação, a efetivação da Lei Maria da Penha, para a gente parar, porque quem sofre e quem morre são as mulheres pretas. Ontem eu estive na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, né, conversando justamente sobre essa questão da violência contra a mulher, e sobre, com recorte racial, por que as mulheres negras ainda são, em sua maioria, vítimas. Por que essas situações ainda continuam recorrentes no nosso Estado e no Brasil. Quando a gente vai fazer o levantamento das pesquisas, seja no Atlas da Violência, seja no Anuário da Segurança Pública,
quando a gente vai verificar as estatísticas, nós sempre estamos lá com um percentual maior. Nós sempre estamos lá aparecendo, né, com números alarmantes. E, infelizmente, a gente não sabe o que fazer. Né? Porque nós, enquanto mulheres pretas, periféricas, a gente praticamente está esperando só a hora de ter a vida ceifada. Porque a gente não tem, e isso eu falo com conhecimento de causa. Né? Porque eu faço as perguntas quando eu estou nesses espaços: quantas de vocês, mulheres aqui, já sofreram algum tipo de violência? Quantas de vocês, mulheres aqui, conseguem identificar quando estão sendo vítimas de alguma violência? Aqui a gente está com um público diferenciado. A maioria consegue perceber e consegue sair daquele núcleo de violência. Só que as nossas mulheres periféricas, mulheres da comunidade, mulheres pretas, na maioria das vezes, elas, primeiro, não identificam. Segundo, elas têm a questão da dependência econômica, têm a dependência emocional, então fica difícil se sair de uma situação dessa. Por isso a importância das redes de apoio, mas quem são essas redes? Quem é essa rede? O que essa rede está fazendo para tirar essa mulher da situação de vulnerabilidade ou então afastar daquele agressor? E, infelizmente, é triste mesmo, mas, infelizmente, a gente ainda não encontra esse apoio. Então, que esse momento aqui na OAB, né, que é importante partir, e eu vou falar, que nem eu falei para a Socorro ainda há pouco, a nossa esperança a gente está fazendo o primeiro evento sobre a reflexão do artigo 8º da Lei Maria da Penha, e a nossa esperança é, ano que vem, a gente mostrar os resultados. Né, que isso daqui foi apenas o pontapé inicial para a gente realmente ter efetivação dessa legislação. Então, a nossa esperança com esse evento de hoje, que vocês, que são autoridades, que têm poder de decisão, reflitam e nos ajudem, né, a realmente efetivar a Lei Maria da Penha, né, e principalmente no que tange ao artigo 8º. Então, é isso. Né, eu espero que a gente faça essa reflexão, essa análise, enquanto mulher, enquanto homens, que nós temos alguns homens presentes aqui comprometidos com a causa, né, que a gente faça essa reflexão e que oremos. Né, gratidão. Obrigada, doutora. Então, nesse momento, vamos iniciar os grupos de reflexão temática, momento em que os participantes serão divididos em grupos de estudos para debater os incisos do artigo 8º da Lei Maria da Penha e construir propostas integradas. Os grupos funcionarão da seguinte forma: nós pensamos em dividir em 8 grupos. Tá? O grupo 1, que vai ser coordenado pela doutora Roberta, 4, tá certo, desculpa. A doutora Roberta vai ficar com o grupo 1, vai ficar aqui na sala da ESA e vai debater os incisos 1º e 2º, que trata de políticas integradas e ações educativas com foco em educação. O grupo 2 vai ficar no auditório, vai ser coordenado pela doutora Karen e pela doutora Daguia. Vão tratar dos incisos 3º e 4º, pesquisas, estudos e estatística com foco em diagnóstico e monitoramento da violência. O grupo 3 vai ser coordenado pela doutora Ana Caroline e doutora Thais, e vai tratar os incisos 5 e 6, capacitação e articulação institucional, com foco na formação de agentes públicos e na integração da rede. E o grupo 4, que será coordenado pela Mara e pela Natasha, incisos 7 e 8º, comunicação social e campanhas com foco na mídia, na linguagem e no enfrentamento da violência simbólica. Então, vocês vão receber aqui comigo um formulário falando sobre problemas e solução, tá? Soluções. Pode falar, doutora. Só um lembrete, tá? É importante que cada representante de uma instituição faça parte de um grupo, componha um grupo diferente, para não ficar todos no mesmo grupo, a gente ter uma discussão qualitativa, diversa, diversificada. Tá? Então, é importante que vocês que representam instituições procurem fazer parte de cada um desses grupos. Muito bem, nós teremos 40 minutos para fazer essa atividade.
Que bom. Então, após esse... Quebrar um protocolo. Pois não. Então, Doutora Thaís. é só para explicar, Mari, se você puder. São 4. Isso. Os 4 grupos, vocês podem escolher o grupo que vocês querem participar de acordo com a temática que a Patrícia falou, né? Então, assim, o grupo, pela conta que a Carol fez aqui, acho que dá 8 pessoas em cada grupo. Né? São 4 grupos, então acho que dá para fazer essa divisão corretinha. Deixa eu só passar para ela que tem uma dúvida aqui. Tá, pode. A gente vai, a ficha que vai ser passada, vocês vão... nós tivemos 2 momentos na divisão desses grupos, né? Vocês vão fazer análise desse artigo, né? Vocês vão ver as dificuldades que são encontradas e, nessas dificuldades, colocar possíveis propostas, possíveis soluções. Né? Essas propostas a gente vai retornar para cá para a plenária, cada representante de grupo vai colocar as propostas, as discussões que tiveram, e a gente vai fazer uma relatoria para fazer um documento. Né? Esse documento ele vai ser compartilhado com todas as instituições que estão presentes aqui na OAB, né? Para a gente publicizar, né? E ver o que a gente pode fazer a respeito dessa efetivação realmente do artigo 8º. Bom, doutora, a senhora explicou o que eu ia acabar de explicar, mas é isso, gente. Sim, cada grupo vai ter uma relatoria, tá? Então, as pessoas que vão ficar responsáveis pelos grupos, elas vão ser os relatores dos grupos de trabalho. Vão trazer as relatorias e a gente vai depois unificar isso num documento. O grupo 1 vai ficar na sala da ESA, doutora Roberta, pode até vir aqui. Certo. A temática é políticas integradas e ações educativas com foco na educação. Doutora Roberta. O grupo 2 vai ficar no auditório, doutora Karen e a doutora Daguia, que vão falar sobre pesquisas, estudos e estatísticas com foco em diagnóstico e monitoramento da violência. Naélia, tu vai ficar no da educação, é? Né? Tá. Quem quiser fazer parte do grupo da doutora Roberta já pode Tribunal vir de Contas. Não. O 8, né? Não, o 8 com ela. Com 7 pessoas que se identificam. Vamos lá, eu já falei do grupo 2, né, que é a doutora Karen, vai falar sobre pesquisa, estudos, estatística com foco em diagnóstico e monitoramento da violência. Doutora Karen pode vir aqui. O grupo 3 vai ficar na sala das comissões. A sala das comissões é aqui na escada, ao lado do elevador. E vai ficar com a doutora Ana Carolina e a doutora Thaís, que vai falar sobre capacitação, articulação institucional com foco na formação de agentes públicos integrantes da rede. E o grupo 4, Mari, Natasha, comunicação social e campanhas com foco na mídia, na linguagem e no enfrentamento à violência simbólica. Vai ficar no Conselho Pleno, tá? Vai para a ESA, fica aqui. Quem está em dúvida, por favor, me pergunte que eu informo. Onde estão os grupos, os temas. São 8 pessoas, gente, em cada grupo.